Agora a gente vai à pergunta da nossa enquete. Para começar o assunto aqui no estúdio, pode colocar na tela um assunto muito atual e que a gente precisa falar, viu? Porque está causando, de verdade, destruição. Em muitas famílias, muitas pessoas acabam passando por esse problema, né? Você conhece alguém que faz jogos de apostas online? Hashtag sim, hashtag não. Durante o programa a gente mostra o resultado. Você pode, então, opinar pelo WhatsApp, 99716-7989. São todos joguinhos, sabe? Do Tigrinho, que é muito conhecido, todos esses, tá bom? O jogo de azar. Tem uns que é de, tipo, futebol. É bet. Tem... O que for. O que for. Jogos online, mas jogos de apostas. Quem joga muito, você conhece? Sim ou não? Manda lá que no final, aí no terceiro bloco, a gente traz o resultado parcial. Porque, gente, os jogos de azar e outros tipos de apostas sempre existiram. Mas agora a gente vive um momento em que as ofertas parece que ficam muito acessíveis. Porque tudo hoje em dia está aqui nas nossas mãos no celular. Exato. E isso tem relação direta com esses números. Olha só, os brasileiros gastaram em 2024 cerca de 20 bilhões de reais nos primeiros 8 meses em apostas online, segundo um levantamento divulgado recentemente, em setembro, pelo Banco Central. É muito dinheiro gasto. Não vou colocar investido, gente, porque isso não é investimento. Não é investimento. Não é. Então, parte desse montante aí saiu das pessoas que usam o dinheiro do Bolsa Família, algo que gerou muita revolta. Quando veio aqui para a imprensa, a gente trouxe a notícia. E é um problema, gente, que pode sim causar dependência, o vício mesmo. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso com o psiquiatra Pedro Agrelli. Que legal ter você aqui, Pedro. Seja bem-vindo, viu, doutor? Eu que agradeço o convite, é um prazer poder estar falando de um assunto tão importante aí, que tem trazido tanto prejuízo para milhões de brasileiros. Aí, com certeza. O vício em jogos, gente, de azar, não é uma frescura, né? É uma doença, viu? É classificada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e se chama ludopatia. Esse é o nome. Doutor, explica pra gente como que funciona a ludopatia, como que as pessoas acabam viciando nesses jogos online. O que acontece no cérebro? Perfeito. A ludopatia também é conhecida, como o transtorno do jogo, ou jogo patológico. É um transtorno relacionado ao vício, assim como o vício em outras substâncias, vício em álcool, outras drogas. E tem muito a ver com o sistema de recompensa do cérebro. Então, por exemplo, eu faço uso de álcool, tenho aquele bem-estar, aquele prazer, a gente está estimulando esse pedaço do nosso cérebro. Quando a gente faz uma aposta, ganha dinheiro, é como se a gente estivesse tendo um estímulo extremamente intenso nesse local do nosso cérebro. E gera uma reação ali de excitabilidade do nosso corpo, a gente fica muito feliz, e isso acaba inibindo ali algumas respostas ali, alguns controles que o nosso corpo coloca para trazer alguma inibição de um comportamento de risco, alguma coisa. Então, esse prazer muito intenso gera toda a euforia e a gente fica querendo buscar essa sensação cada vez mais, Então, acaba entrando no mesmo mecanismo de outras drogas também. Agora sim, a gente acaba meio que normalizando tudo no nosso dia a dia, até porque muitos influenciadores postam sobre esses jogos, E torna toda essa força do normal, do que, ok, a gente gastar o nosso dinheirinho, que seja o tanto que for, gente. A gente viu que o montante é absurdo, A gente acaba normalizando, Então vamos entender os sinais do que realmente esse jogo está se tornando um problema na vida da pessoa. Sim, sim. É bastante importante ter essa diferenciação, porque, a gente, de vez em quando, uma Mega Sena, a gente faz uma aposta assim, Então, o que diferencia a pessoa do dia a dia que faz uma apostazinha de um viciado, do dependente do jogo? É justamente quando tem um prejuízo em diversos aspectos na vida dessa pessoa por conta das apostas. Então, eu não consigo mais cumprir com minhas responsabilidades financeiras porque eu gastei muito dinheiro na aposta, eu estou perdendo vínculos familiares, eu estou destruindo relações ali com amigos próximos porque gera discussões, eu não consigo mais falar com familiares, eu pedi dinheiro emprestado por causa disso. Também tem muito a ver com o tempo que você despende para isso. Então, ao invés de trabalhar, você está apostando, gastando todo o seu dinheiro. Então, tem todos esses indícios assim do prejuízo na vida da pessoa como um todo. Estava dando uma olhada numa matéria, nas diversas matérias que falam sobre a questão do vício, da ludopatia,
E era a história de uma moça que ela perdeu, gente, em 2 meses, 80 mil reais. Meu Deus, às vezes a pessoa nem tem esse dinheiro, Sim, né? ela vendeu coisas, Oh, meu né, Deus. patrimônio, porque ela queria apostar e, logicamente, no caso dela, ela já é uma pessoa realmente com vício, né, da ludopatia. Agora, vamos pensar num cenário, doutor, de pessoas que, por exemplo, separam ali, por enquanto, algo está sendo algo, como fala, concreto, consciente, né? Consciente. Separam um pedacinho Controlado. controlado Entendi. por enquanto, né? Parece 50 ser. reais por mês. Sabe? Separa um pedacinho, uma fatia ali do salário Sim, para pra isso. poder fazer isso. Seria uma diversão ou já seria um alerta para a ludopatia? Se você separa um dinheiro especificamente para isso todos os dias, você, né, todos os meses, você já tem uma certa tendência da necessidade daquilo. Aquilo é a minha busca por prazer. Você não está encontrando outras formas, às vezes, de sentir prazer de uma forma natural. Né? E aí você acaba sempre recorrendo a isso. Então, é o dinheiro que eu tenho separado para o álcool, é o dinheiro que eu tenho separado para jogar. Então, levanta já algumas bandeiras. Apesar de ser controlado, não ser um gasto excessivo, às vezes, em muitos aspectos, já levanta uma bandeira de alerta. Perfeito. Olha, pelo nosso WhatsApp você pode mandar depoimento. Você que de repente já passou por uma situação parecida ou conhece alguém que infelizmente está perdendo muito dinheiro também com isso, né? Manda pra gente. Aí o doutor pode comentar e juntos a gente cria uma força para combater então a ludopatia. Já a gente fala de tratamento, como você pode se identificar também. Segura só um pouquinho que a gente já volta com o assunto. Aqui no estúdio a gente conversa sobre vícios em jogos online. Infelizmente, uma realidade que a gente vem experimentando e vendo no nosso dia a dia, né? E tem uma enquete que até vai dizer pra gente se você percebe isso ou não. A perguntinha é a seguinte na tela, por favor. Hashtag sim, hashtag não. Você conhece alguém que faz jogos de aposta online? Não é que você vai estar falando que a pessoa é viciada ou não. A gente só quer saber se você conhece alguém que joga, ou até mesmo você. Então você põe hashtag sim, hashtag não. Nosso WhatsApp para você participar é 12 997 167989. Fique à vontade para responder. Aproveite também para mandar o seu depoimento. Você tem alguém, conhece alguém que está passando por isso? Ou já, você mesmo, né, já está apostando, está sentindo que tem algo incomodando em você? Tem alguma dúvida? Pode enviar para a gente. A gente está entrevistando hoje o psiquiatra, o Dr. Pedro Agrelli. Agora a gente vai aproveitar e vai mostrar, doutor, um bate-papo que Lucas fez com algumas pessoas sobre o assunto. Vamos ver. Maravilha. Estou conversando com a Cidinha aqui, muito bem-humorada, muito querida, sobre o assunto de hoje, que é vício, né, em jogos. E a gente estava debatendo aqui um pouquinho, você acha que o fato da pessoa ter o celular em mãos fica mais fácil até para ela desenvolver esse vício, porque é muito acessível? Eu acho que é o conjunto, né? A pessoa está passando por uma dificuldade, talvez financeira, acha que aquilo é uma opção fácil e o celular está aqui, está muito próximo, o tempo inteiro você está ali recebendo mensagens e propagandas sobre os joguinhos, e é onde a pessoa joga uma vez, ganha e aí se perde no caminho. Entra nesse ciclo, né? É um ciclo vicioso. É interessante que você falou nessa questão do imediatismo. Às vezes a pessoa quer resolver logo um problema. O vício está muito ligado a isso? O imediato? Tá sim. O vício ele é diretamente ligado a esse imediatismo, essa necessidade das pessoas de precisarem resolver tudo agora, de ter um prazer imediato. Né? Você aposta, você ganha um certo valor ali, esse prazer ele vem imediatamente. Então é a busca por uma solução imediata ali dos problemas. Né? Então tem uma questão financeira, tem uma conta para pagar, eu vou apostar um certo dinheiro ali para tentar conseguir aquilo imediatamente. Então tem uma relação direta aí. Uhum. Agora, doutor Pedro, uma situação, né? Geralmente pessoas que gostam de apostas, jogos de azar, existem outras patologias associadas a isso? Ou seja, tem algo mais obscuro por trás de um vício em jogos? Sim. Sim, a enorme maioria das vezes, né? Os vícios em geral, a enorme maioria das vezes tem patologias por trás. Tem muitos psiquiatras até que falam que os vícios eles são um sintoma e não a doença em si, né? É a forma como a pessoa encontra de tratar, né, de buscar um prazer por conta de alguma condição que está agredindo elas emocionalmente. Então, quadros depressivos graves, quadros ansiosos,
né? São situações que geram mal-estar intenso que fazem as pessoas realmente procurarem aí esse prazer imediato dessa forma tão intensa para contornar. No próximo bloco a gente traz então o resultado parcial da enquete. Participe com a gente e mande sua perguntinha ou comentário sobre o tema de hoje. A gente já começa também a colocar aqui na tela para você, junto com a gente, aprender junto. Agora a gente volta com o nosso assunto do dia. Estamos falando sobre ludopatia, que é o vício em jogos, né, em apostas. A gente deixou uma enquete para você, pode continuar participando se você ainda não colocou hashtag sim ou não, mas a gente vai ver o resultado parcial com essa pergunta. Você conhece alguém que faz jogos de apostas online? Hashtag sim ou não? Bora ver esse resultado agora? 80%. É, para você ver, porque é aquilo que nós falamos no início do programa, né? Tudo está muito mais prático, porque a gente tem tudo no celular, né? Então, o acesso a esses tipos de jogos aumentou demais e, consequentemente, o vício também, porque uma coisa deve estar correlacionada à outra, claro. Mas assusta, né, gente? Assusta. É quase 80% é um número muito alto de pessoas que já aderiram isso no dia a dia, né? Então, a gente está conversando aqui com o doutor sobre como se livrar. Nesse bloco, a gente vai pensar no tratamento para essa ludopatia, que é o vício em jogos. Mas tem perguntinha direto do Açaí para o doutor antes. Perfeito. Estou aqui no Açaí Colinas com a Mari, a gente conversando sobre o vício em jogos. Ela comentou algo sobre prioridade, né? Isso. O maior problema, creio eu, das pessoas viciadas, né, em jogos, como qualquer outro vício, aprisiona, né? Aprisiona e a pessoa deixa, né, as prioridades da vida dele de lado, né, que seja até convivência, manutenção, né, de sua vida, para poder ter esse espaço aí para utilizar, né? Agora, você acha que a pessoa que tem esse vício, ela percebe? Sim, eu acredito que sim. Só que ela ignora porque ela sabe que não é uma coisa legal e ela vai ter reprovação. Vamos né? entender com o doutor? Doutor, e quando a pessoa ela não percebe? Quando a pessoa não tem essa consciência e continua, né? Quem da família pode ajudar e como ajudar também essa pessoa? Realmente é muito frequente isso de não perceber, né? Tem pessoas que têm alguma crítica parcial, sabe um pouco do que está acontecendo, às vezes não tem nenhuma crítica em relação a isso. Quando ela não percebe, acredito que é o papel das pessoas que estão por perto, que se importam com essa pessoa, tentar trazer um pouquinho da realidade para ela, né? E mostrar aonde que está esse prejuízo, né? Que volta até um pouco para o que a gente tinha dito antes. Então, mostrar que essa pessoa está tendo prejuízo nas relações interpessoais, essa pessoa não está mais presente na vida da família, o relacionamento está prejudicado, o relacionamento com os filhos está prejudicado. O trabalho, muitas vezes essa pessoa já perdeu o trabalho por conta de não estar performando tão bem quanto poderia estar antes. E mostrar, né, trazer evidências para aquela pessoa de que ela tá tendo algum tipo de sofrimento. Né? Mas uma coisa muito importante disso é tentar trazer sem julgamento, sem criticar essa pessoa. Ela está doente, ela está em sofrimento. Muitas vezes ela sabe um pouco, mas ela está se negando a isso. Então, se a família chega já agressiva, hostil contra essa pessoa, né, as pessoas ao redor estão dessa forma, fica mais difícil. Então, o importante é acolher, mostrar para essa pessoa que você está do lado dela e mostrar que você quer ajudar ela também. Uhum. Deixar claro, né, que essa pessoa está doente, né, é uma condição dela. E a questão do julgamento também, eu acho que é importante. Porque a pessoa já não está legal. E se ela é ainda julgada... Só afasta, né? Só afasta ainda mais de um possível tratamento, né? Então, agora é interessante, doutora, a gente falar quais os tratamentos para pessoas que são viciadas em jogos. Como fazer isso? Como, de repente, um parente que já identificou que tem alguém na família com ludopatia, ou até a própria pessoa, pode procurar tratamento. Quais os caminhos? O tratamento ele é essencialmente multiprofissional, né? Então, eu sozinho, né, como psiquiatra, eu fico muito limitado em relação ao que é necessário fazer. Então, a gente precisa de uma série de pessoas envolvidas. Primeira linha de tratamento, né, que a gente procura encaminhar é psicoterapia, né? Geralmente, a terapia cognitivo-comportamental tem uma abordagem muito legal em relação a isso, para identificar os padrões de comportamento dessa pessoa, ajudar ela a enxergar isso e desenvolver formas diferentes de agir em cima.
Outra estratégia é psicoterapia em grupo, né? Grupos de apoio também são muito importantes, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Existe também os jogadores anônimos, né? Então, é um local onde a pessoa pode procurar as reuniões, procurar auxílio. E dentro dessas intervenções também, que são não farmacológicas, né? A gente tem mudanças de estilo de vida, exercício físico, trazer prazeres naturais para essa pessoa é muito importante. E existe a possibilidade também dos tratamentos farmacológicos, né? Poxa, que nem a gente falou antes sobre os transtornos que estão associados a isso. Se a pessoa tem um quadro depressivo, tem um quadro ansioso, vamos tratar isso também, o remédio ajuda para isso. E tem outras medicações que a gente pode usar específicas, aí, até para às vezes tentar reduzir a sensação de prazer que a pessoa tem ao jogar, né? Mas enfim, entra em assuntos um pouquinho mais específicos, mas o tratamento ele é bem completo, multiprofissional sempre. Perfeito, doutor. No próximo bloco a gente volta então só com a sua participação, tá bom? Você em casa que mandou perguntinha ou comentários também pelo nosso WhatsApp 12997167989, a gente traz então aqui na tela e você participa com a gente. Agora a gente vai responder e ler também os comentários que vocês enviaram sobre ludopatia, que é o vício em jogos. Na tela então, o primeiro comentário é da Lucimara e ela escreveu o seguinte, #não, né? Ela não conhece, mas percebia quase todo dia as mensagens para jogar, ela recebe, né? Então, e realmente isso acontece. É um absurdo. E quando eles Lucimara. mandam pra gente fazer propaganda pelo Instagram também pedindo, né, amiga? Nossa, é um monte. Eu sempre recebo. E oferece dinheiro, também é um absurdo, viu? Não dá. Fabi comentou aqui, como conseguimos identificar que uma pessoa está viciada em jogos? Existem clínicas para esse tipo de tratamento? Como tem para dependentes químicos, doutor? Identificar, né, que essa pessoa está viciada em jogos é justamente retomar um pouquinho daquilo que a gente falou. Ver o nível de prejuízo que aquela pessoa está tendo na vida dela, o sofrimento que isso causa para ela e para a família. Em questão de tratamento, existem tratamentos que a gente faz ambulatorial, consultório, né? Mas nos casos mais graves, onde a gente tentou uma série de intervenções, mas o único jeito é afastar completamente a pessoa daquele estímulo, às vezes a internação é uma opção. E aí tem várias clínicas aí, né, de internação psiquiátricas, não acredito que não tem uma específica para tratamento de vício em jogos, mas sim, é uma opção terapêutica. Agora, gente, o Hélio compartilhou com a gente uma situação muito delicada. Um amigo, ele escreve, né, vive com dívidas e a cada dia mais, mostrando aí essa situação que realmente as pessoas acabam vivendo. Por isso o programa de hoje, né? Um alerta. Tem um sobrinho, a Maria Célia tá falando pra gente, que já perdeu tudo com esses jogos. Está fazendo tratamento com psiquiatra. Toda a família está sofrendo muito, pois ele está com dívidas enormes, realmente uma doença. Maria, obrigado por compartilhar e é por isso que a gente está fazendo esse assunto aqui no programa. Para você em casa também, junto com a gente, aprender. Necessário. Celeste também colocou a #sim, né? Que ela conhece pessoas que participam de jogos. Minha irmã, desde jovem, é viciada em jogos de loteria. Ela aposta muito dinheiro nos diferentes jogos semanais. Como podemos ajudá-la? Pois sempre pede dinheiro emprestado para pagar as contas mensais. Está sempre sem dinheiro, porém tem muitos empréstimos. A que ponto chegou, né, doutor? É muito complicado. Essa situação específica, né, é muito comum, né, o pessoal, gente, como que eu ajudo, que está dentro da minha casa isso, né? Primeira coisa é aquilo que a gente falou, do acolhimento e tentar mostrar para essa pessoa que ela tem um problema, que ela tem uma doença. Então, pelo que você falou da sua irmã, né, na sua pergunta, ela parece não ter muita consciência sobre isso. A família precisa tentar trazer e tentar limitar um pouco, né, esse suporte financeiro que dá para ela continuar estimulando o vício. Tentar limitar o acesso dela, né, no caso para jogos de loteria, mas, por exemplo, em jogos de tigrinho, essas coisas, cancelar contas, né, evitar que ela tenha acesso a formas de apostar. Cortar mesmo, né, o contato. A pessoa realmente cria um sistema na cabeça dela que ela acredita que vai ganhar, né? E fica que nem a gente tá vendo essa imagem, todo mundo ali, ó, vitrado no celular, congelado ali, que nem a Celinha comentou aqui, que infelizmente sim, ela conhece pessoas que jogam, elas que conhecem uma pessoa que faz até empréstimo para jogar tigrinho. A pessoa realmente perde noção, né? Sim. Ela se endivida por causa disso. Mais comentários? Clarice também mandou e escreveu assim: vício em apostas ou até em jogos é triste para todos, mas acho que a família é quem mais sofre, pois se vê impotente diante de parente viciado e que nem aceita que é viciado, e é o que realmente às vezes demora-se para que a pessoa entenda que ela já está vivendo um problema, uma doença, né? Sim, é um sofrimento para todos, para a família e para a pessoa
demais. O mais importante para a gente trazer aqui é que tem cura, existe tratamento. Então a gente quer agradecer você, doutor, por trazer essa mensagem de realmente esperança, porque sim, é possível vencer esse tipo de problema. Com certeza. Como ajuda e também acho que é o que você falou, né? Vários profissionais. Isso. É sempre multiprofissional, né? Sozinho é muito difícil a gente conseguir alguma coisa. Então precisa da família, do psiquiatra, do psicólogo, da comunidade que envolve essa pessoa, ajudar ela a sair desse vício. Eu que agradeço a oportunidade aí, porque tenho certeza que a gente está ajudando milhares de pessoas. E como o doutor mesmo disse, não julgar a pessoa, né? Ajudá-la de coração, de uma forma muito sincera. E aproveite, na sua cidade deve ter esses grupos de apoio a pessoas assim. Pode ser um primeiro passo para você ajudar essa pessoa, tá bom? Mais uma vez, obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Olha, segunda-feira tem um novo programa. Qual será o nosso assunto, hein? Olá, sou Eduardo Rachid, advogado especialista em condomínios e tenho um especial convite para fazer a querida audiência do programa Falando Nisso. Na próxima segunda-feira, dia 11, estaremos conversando de condomínio. Você tem algum problema no condomínio? Se tiver alguma pergunta, segunda-feira estaremos esclarecendo para vocês. Chique demais. É claro que a gente conta com a companhia de vocês bem no começo da semana. Amanhã tem Manhã na Band, junto com Mariana Feliz. Espero por você às 10 horas da manhã, ao vivo. Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Obrigada pela audiência. A gente se vê segunda-feira. Bom fim de semana.